papo assim, olha, de amigas. Vamos abrir aqui nossa sala para você sentar e não fica com vergonha. Vamos lá, Abi? Vamos embora. Então, ó, agora vamos falar sobre um assunto que ainda é cercado de silêncio, mas que faz parte da rotina de muita gente, é a incontinência urinária. Segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 10 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de escape de urina. A condição é caracterizada pela perda involuntária da urina pela uretra. Pode acometer pessoas de diferentes idades, sendo mais frequente em mulheres devido a fatores específicos. Mas também é comum em homens. O fato é que muita gente ainda acredita que isso seja normal ou parte do envelhecimento, por exemplo. Mas não é bem assim. Não é. Além do desconforto físico, o problema também pode afetar a autoestima e a qualidade de vida de quem passa por isso. Mas a notícia boa é que hoje existem tratamentos, diversas formas de você ficar sem isso, tá bom? Então é sobre isso que a gente conversa agora com a fisioterapeuta pélvica, a doutora Mariana Cadorini. Seja bem-vinda, Mari. Olá, Tudo boa bem? tarde, Boa tarde. tudo Que bem? linda. Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, Mari! Que prazer te ter aqui. Prazer todo meu. Fica à vontade, tá? Obrigada. Mari, eu acho que a incontinência talvez ainda seja um pouco um tabu, né? Muita gente ainda tem um pouco de vergonha, um pouco de ignorância sobre o assunto. Eu queria que você explicasse pra gente o que é a incontinência urinária. Tá, então, obrigado primeiro pelo convite, né, para falar por esse tema que é tão importante. Ainda é um pouco de tabu, então vamos falar um pouquinho aqui sobre ele, né? A incontinência urinária nada mais é do que uma perda involuntária de urina. Então, se escapa ali um pouquinho de urina no momento que você não está lá no banheiro, isso é considerado incontinência urinária. Então, assim, qualquer quantidade de urina que escape é considerada incontinência urinária. E Mari, pode piorar com o passar do tempo, porque a gente tem aquela sensação de, foi só um pouquinho, então não vou procurar ajuda agora, né? Depois foi só mais um pouquinho. Isso pode gradativamente ir piorando se você não procurar ajuda no começo? Sim, sim. Se está escapando urina, por menor que seja a quantidade, já está indicando que tem alguma disfunção ali. Então precisa de um tratamento e se não for feito um tratamento, a tendência é que só piore sim. E aí pode trazer doença, né? Porque é um canal que a gente tem vários órgãos, nós mulheres principalmente, né? Sim. Existem tipos, porque assim, por exemplo, tem gente que fala, é porque eu tomo um remédio e de repente eu faço muito xixi. Ou, é só quando eu tô pulando corda, por exemplo. Eu já ouvi muitas pessoas falando disso, né? A gente achava que era algo de pessoas mais velhas, mas cada vez mais eu acho que eu sinto isso mais comum. Existem tipos? Existem sim. A gente tem a incontinência urinária de esforço, que é quando o paciente ele perde urina ao fazer algum esforço. Então, uma tosse, dar uma risada, um espirro, numa atividade física, né? Ou quando vai pegar algum peso e aí escapa ali a urina. Isso acontece porque tem um aumento de pressão intraabdominal e aí a gente tem uma fraqueza da musculatura do assoalho pélvico e aí é quando acaba ali escapando a urina, né? Esse é um tipo. Então, incontinência urinária de esforço. Aí a gente tem também a incontinência urinária por urgência, que é quando o paciente tem vontade de usar o banheiro, então dá aquela vontade de fazer o xixi, precisa correr para o banheiro e não dá tempo de chegar lá. Antes de chegar no banheiro, tem aquelas gotinhas ali na calcinha ou na cueca. Essa é a incontinência urinária de urgência. E a gente vai ter a mista, que é quando o paciente tem o componente dos dois tipos. Então ele perde urina tanto por esforço quanto por urgência. E aí a gente sempre fala que é importante a avaliação, porque a incontinência urinária não é tudo igual, tem essa diferença e isso vai impactar diretamente lá no tratamento. Então, o tratamento também é diferente dependendo do tipo ali da incontinência. E Mari, tem causa? Ou é algo genético, independente do que eu fizer ao longo da minha vida, eu vou ter incontinência urinária? Ou tem alguma coisa que pode agravar e facilitar esse caminho aí para esse escape de xixi? Então, Gabi, quando a gente fala em incontinência urinária, ela é multifatorial. Então, dificilmente a gente vai ter uma causa, uma única causa que vai estar causando ali aquela incontinência urinária. Ela é multifatorial, então o que a gente tem são alguns fatores de risco que aumentam a chance de desenvolver a incontinência urinária. Então, o sexo feminino, as mulheres têm maior chance de desenvolver a incontinência urinária, tá? Por uma questão anatômica e uma questão hormonal, elas têm maior chance, tá? A gestação é um fator de risco para a incontinência urinária, né? Então, a mulher só de estar gestando, ela tem uma chance maior de desenvolver ali.
A multiparidade, então, quanto mais gestações a mulher passar, mais chance ela tem de ter incontinência urinária. Tá? E não necessariamente está voltada à via de parto, né? Isso a gente escuta bastante. Ah, mas é porque eu tive parto normal e aí eu tenho esses escapes, mas não necessariamente. O número de gestações impacta mais do que necessariamente a via de parto, tá? Aí a gente vai ter um envelhecimento, que também é um fator de risco para incontinência urinária. Por quê? O que a gente tem com o envelhecimento? Diminuição de massa muscular, né? Então, quanto mais idoso, quanto mais idade, se perde massa muscular. E aí a gente vai ter um enfraquecimento dessa musculatura, né? E a diminuição de colágeno. Então, essa musculatura ela vai ficar diretamente prejudicada também, né? Todos os músculos do nosso corpo e o assoalho pélvico também. Então, esses são alguns dos fatores de risco que a gente tem aí para incontinência urinária. Quando a gente fala disso, a gente também pode citar, de repente, obesidade, pessoas que têm bexiga baixa, isso também acontece? Sim, isso também impacta ali diretamente, tá? A obesidade, por quê? Você tem um aumento de pressão intraabdominal, né? Os pacientes obesos, eles têm um abdômen maior ali, com mais volume, e isso vai diretamente lá pro assoalho pélvico. Posso mostrar? Pode, eu já ia perguntar, porque eu tô curiosíssima, como Então, funciona esse trem aqui dentro da gente. Aqui é o assoalho pélvico, tá? Então aqui a gente tem uma pelve, essa é uma estrutura óssea, uma pelve, né? E aqui, fechando esse canal, a gente tem um assoalho pélvico. Então, toda essa estrutura aqui em vermelho é o assoalho pélvico. E ela tá aqui para quê? Controlar a parte urinária, a parte evacuatória, tá? Tem função também sexual e tem função de sustentação. Então, é ela que sustenta os nossos órgãos pélvicos. É muito pesado. É muito peso pesado. para uma patinha pequenininha ali, né? É muito pesado. Então, a gente tem o que aqui dentro nas mulheres? O útero, a bexiga, tá? Olha quanta coisa. E o reto, o intestino, tá? Então, todo esse peso, essa musculatura tá aqui suportando, tá? E aí, se a gente tem um paciente que é mais obeso, que tem esse abdômen um pouco mais aumentado, ou então, como eu falei, na gestação, então a gente tem o peso do bebê sobre essa musculatura, a chance de desenvolver a incontinência urinária é maior. Você tem até o exemplo do bebê ali, né? Tem, que o bebê encaixadinho, ele fica fazendo força para baixo, é isso? Ele fica aqui nessa posição, então além daqueles órgãos ali que eu mostrei, ainda tem o pezinho ali do bebê nessa musculatura aqui. E aí a gente vai imaginar o quê? Que essa gestante, ela vai também tossir, espirrar, dar risada, e aí a gente aumenta ainda mais essa sobrecarga, ainda mais essa pressão aqui na região. E vai tudo lá para baixo, vai tudo para o assoalho pélvico. Então, se a gente não trabalha essa musculatura, né, não tem um fortalecimento dela, a incontinência urinária pode vir, pode ter aí os escapezinhos de urina indesejados. Mário, eu quero falar com você sobre homem, mas antes tem uma perguntinha para você e eu já vou fazer para a gente não deixar de responder as pessoas. Vamos lá, diretora. Vamos colocar aqui, é a Gisele. Já tem um tempo que estou com escape de xixi, já tomei medicação. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer, né? Esse escape começou depois de tratamento oncológico. Será que isso é uma causa? E aí, Mari? Então, Gisele, o tratamento oncológico, ele pode ser sim uma causa, tá? Os tratamentos oncológicos, principalmente se forem tratamentos nessa região pélvica, eles podem prejudicar o assoalho pélvico e trazer essa fraqueza para a musculatura, tá? Ela falou que usou já medicamento e não teve efeito, né? E a gente sabe que hoje o tratamento de primeira linha para incontinência urinária é a fisioterapia pélvica. Então, assim, antes de cirurgia, antes de tratamento medicamentoso, é a fisioterapia pélvica, que é um tratamento conservador, né? É um tratamento que é muito menos invasivo que uma cirurgia, por exemplo, né? Então, em primeiro caso, seria tentar a fisioterapia, e aí, em alguns casos, a gente precisa, sim, associar tratamento medicamentoso. Em alguns casos, né, como você comentou, da bexiga baixa, precisa ir para uma cirurgia, mas a fisioterapia ainda assim é indispensável em todos esses casos. Boa. Tem mais? Tem então mais. coloca pra gente, diretora. Da Sônia, boa tarde. Tenho 62 anos e estou com incontinência urinária. Acho muito incômodo porque uso fralda quando preciso viajar. Eu ia falar exatamente isso. Estou fazendo musculação e tenho a impressão que melhorou um pouco. Talvez por alguns exercícios fortaleçam a musculatura. A minha é mais de urgência. Olha que legal essa partilha da Sônia. Muito obrigada, Sônia. Legal. E aí, Eu Mari? fico com dúvida na questão da musculação ali, porque tem algum exercício que pode aumentar a carga ali na hora que você faz, por exemplo,
exemplo, agachamento e prejudicar o assoalho pélvico? Pode sim. A atividade física, num geral, como ela falou que percebeu um pouco de melhora, ela ajuda. Porque o assoalho pélvico, ele é uma musculatura postural. Ele é uma musculatura que está aqui na base do nosso tronco e ele também faz essa descarga de peso entre o nosso tronco e os nossos membros inferiores. Então, quando a gente faz atividade física, ele é ativado de forma involuntária até. A gente não está lá fazendo nenhum exercício, mas ele está sendo ativado para poder conter ali aquela pressão, né? Então, ele ajuda sim, mas alguns exercícios, principalmente exercício de carga, e quando a gente fala da musculação, né, normalmente aí tem carga, Sim. ele pode sim ser prejudicial, porque você está aumentando a sobrecarga de um assoalho pélvico que já está com alguma disfunção. Porque se ela está tendo incontinência urinária, o assoalho pélvico dela provavelmente não está funcional, não está normal. E aí sim, ao invés de ajudar, pode prejudicar. Né? Então, nesses casos, o mais importante aí é fazer uma avaliação com a fisioterapeuta pélvica, né? E ver o que é o melhor indicado. Às vezes a gente precisa tirar alguns exercícios, adaptar outros, para que isso não aconteça, não tenha essa piora aí ao invés dessa melhora. Né? E o uso da fralda também pode dar até, né, alguma inflamação, Uma infecção, né? infecção urinária. Sim, Também sim. tem outros problemas ali da nossa saúde vaginal que pode acabar piorando, né? Pode sim. Como a Sônia falou, essa questão do uso de fralda, do uso de absorvente, ele impacta o quê? Diretamente na qualidade de vida da paciente. Então, a gente sempre fala que o maior impacto da incontinência urinária é na qualidade de vida. A gente tem um impacto, sim, na saúde, do modo geral. Então, uma paciente que usa fralda, que tem esses escapes, tá mais propensa a ter infecção urinária, né? E aí precisa tratar com antibiótico. Se não tratar com antibiótico, pode até levar a uma internação. Então, é um problema de saúde também, mas o impacto é muito maior na qualidade de vida. É aquele paciente que vai buscar se isolar, que não vai querer mais ir em festa, vai ter vergonha, vai ter medo de estar passando cheiro, né? De alguém estar sentindo cheiro. Ou é aquela pessoa que chega num lugar, a primeira coisa que ela faz é ir ver onde tem banheiro. Preciso saber onde é o banheiro para eu me sentir segura. Então, assim, impacta diretamente ali na qualidade de vida da paciente. Mari, a gente tem um depoimento, nós temos mais perguntas para você também, mas a gente vê depois se vai dar tempo, né? A gente tem um depoimento de uma pessoa que tem incontinência urinária e está fazendo tratamento e a gente vai acompanhar juntas. Vamos lá? Eu sou Patrícia, eu tenho 48 anos e eu comecei a perceber que eu estava tendo alguns escapes de urina, principalmente quando a minha bexiga estava muito cheia. E eu demorava muito para ir ao banheiro, né? Ficava segurando por muito tempo. Quando eu chegava ao banheiro, às vezes eu já chegava com muito apertada. Quando eu tossia, acabava escapando um pouco de urina, no sentido até de molhar a roupa, algumas vezes aconteceu. Tossir, espirrar, dar risada, né? De repente, uma crise de riso, aí também acontecia de ter esses escapes de urina. E aí me falaram sobre a fisioterapia pélvica, eu fui procurar e comecei a fazer o tratamento. Aí com o tratamento, com os exercícios que a gente faz, né, tudo isso, eu comecei a ver uma grande melhora. Hoje em dia já consigo controlar melhor, já não tenho mais os escapes quando eu espirro, quando dá uma crise de tosse, quando eu preciso dar risada. Então já consigo controlar melhor tudo isso. E a questão da qualidade de vida também. Tenho uma melhora no funcionamento do intestino também. Então uma confiança maior, né, de você poder sair tranquila, sem se preocupar se vai molhar a roupa ou não. Então tudo isso melhorou bastante com a fisioterapia pélvica. Muito obrigada, Paty. Um beijo para você. Legal, Liberdade, né? E Mari, como que é a fisioterapia pélvica para pessoas que têm incontinência urinária? Como que é esse tratamento mesmo? Então, hoje a gente tem muitos recursos voltados diretamente, especificamente para essa área, né? A gente precisa, antes de tudo, fazer uma avaliação dessa musculatura, né? A avaliação do estilo de vida desse paciente, para ver o que pode estar interferindo também ali naquela condição, naquela queixa de incontinência urinária,
né? Mas a gente precisa de uma avaliação, é uma avaliação específica do assoalho pélvico. Então a gente vai avaliar a funcionalidade desse assoalho pélvico e aí de acordo com essa avaliação a gente vai para o tratamento. E aí a gente tem alguns recursos, a gente tem alguns aparelhos que pode ser usado, né, como eletroestimulação, a estimulação com laser e a gente tem os exercícios específicos para essa musculatura, que não são exercícios, né, que a gente vê na academia, que a gente vê no funcional, são alguns exercícios específicos mesmo ali para a região. E aí a gente tem alguns outros recursos que são os cones vaginais, que são como se fossem pezinhos que a gente utiliza ali na região para esse fortalecimento. Então o tratamento ele sempre vai depender da avaliação ali daquela paciente. Muito bom. Muito obrigada, Mari. Volte outras vezes que ficaram mais perguntas para responder. Perguntas, eu acabei nem conseguindo falar do Dos homem, né? homens, Dos né? homens, Sim. então a gente pode fazer um 2.0 de incontinência urinária depois. Com certeza, volto com muito prazer, porque eu acho que é um tema muito importante da gente estar abordando aí. Isso Com que eu fiquei certeza. feliz, né? Das pessoas perguntarem, né? Se sentirem à Se vontade sentirem à para poder vontade. falar sobre esse Sim, assunto, né? Isso é muito que- bom. Infelizmente, ainda é um tabu esse tema, né? Mas a gente sabe que muita gente passa e tem vergonha de falar, então de repente aqui, né, se abre e aí manda uma pergunta e se informa. Eu acho muito importante mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada. pelo A gente que convite. agradece, Obrigada. Mari. Lembrando que os contatos da Mari estão aparecendo aí na sua tela. Se você tiver qualquer dúvida também, quiser se abrir, saber um pouquinho mais sobre fisioterapia, é só entrar em contato com ela. Isso mesmo.